Pensa numa cena, um mestre ensinando, uma multidão enorme na beira da praia e uma série de histórias assim bem misteriosas sendo contadas de dentro de um barco, ali nas águas do Mar da Galileia. É nesse cenário que a gente mergulha num dos capítulos mais ricos de ensinamentos do Evangelho de Mateus. A grande questão é, como é que se explica algo tão gigante, tão abstrato, como o reino dos céus? O caminho escolhido aqui não é dar uma resposta pronta. Pelo contrário, o mestre usa histórias, as parábolas, que funcionam como verdadeiros quebra-cabeças para nossa mente. E olha que interessante. A primeira pergunta sobre esse método de ensino não veio de gente de fora, de críticos. Veio de quem estava mais perto dele, os próprios discípulos. Essa pergunta é o que vai guiar a gente por todo o capítulo. Basicamente por que usar metáforas? Por que não ir direto ao ponto? E a resposta que eles recebem, olha, é bem surpreendente. A resposta mostra que as parábolas são como uma espécie de filtro. Para quem tem a mente e o coração abertos, elas revelam verdades muito profundas. Mas para outros, elas acabam escondendo o significado, deixando só a historinha ali na superfície. E aqui está o pulo do gato. O texto está dizendo que entender de verdade não depende só dos nossos olhos e ouvidos. Depende de uma receptividade, uma abertura interna. É totalmente possível olhar para alguma coisa e não enxergar o que ela realmente significa. Para deixar esse ponto bem claro, a primeira parábola, e a mais detalhada de todas, é apresentada. Ela funciona como se fosse a chave mestra para entender todo o resto. Então vamos dar uma olhada nela. A história em si é bem simples, tirada do dia a dia do campo. Um semeador sai jogando sementes, mas o resultado final depende totalmente de onde elas caem. São 4 tipos de solo, e para cada um destino completamente diferente. E aqui vem a genialidade. O próprio texto nos entrega o código para decifrar tudo. A semente é a palavra, a ideia, a mensagem. E o solo? O solo somos nós, o estado da nossa mente ao receber essa mensagem. A receptividade de cada um é o que decide se uma ideia vai florescer ou se vai morrer ali mesmo. Ok, com essa base bem estabelecida, o mestre começa a contar uma série de parábolas mais curtinhas. Cada uma delas mostra uma faceta diferente para descrever aquele mesmo conceito complexo. Essa frase vira quase um refrão, sabe? É o ponto de partida para explorar a mesma ideia de ângulos totalmente diferentes. Vamos passar rapidinho por algumas delas. Primeiro, a imagem de um crescimento viral. Pensa numa coisa que começa quase invisível, a menor das sementes, mas que se desenvolve e vira algo gigante, acolhedor, com um alcance que ninguém poderia prever no início. Logo depois, vem a metáfora da transformação de dentro para fora. O fermento é invisível na massa, mas a influência dele se espalha por tudo, mudando a natureza da massa inteira. É um poder sutil, mas que redefine tudo. E aqui, a ideia de um valor que não dá nem para calcular. O reino é como achar algo tão incrível que na hora todo o resto perde importância. A pessoa vende tudo que tem com alegria só para conseguir aquilo. Por fim, um tema um pouco mais sóbrio aparece em 2 parábolas. Ambas falam de uma convivência temporária entre o bom e o mal, seja no campo de trigo ou na rede de pesca. Mas as 2 terminam com um momento inevitável de separação, de acerto de contas. A narrativa, então, dá uma virada. A gente sai das histórias abstratas e vai para um teste prático de todas essas ideias. O mestre volta para casa, para sua própria cidade. Quando ele começa a ensinar na sinagoga local, a reação do pessoal não é de admiração, não. É de pura desconfiança. As pessoas que o viram crescer simplesmente não conseguem aceitar que sua origem humilde pudesse gerar tanta sabedoria. As perguntas deles já entregam tudo. Eles estão presos ao que já conhecem, ao solo endurecido pela familiaridade. Eles olham para ele e veem o carpinteiro, não o mestre. A origem dele se torna uma barreira que os impede de ouvir a mensagem. A conclusão do próprio mestre é um pouco melancólica, mas se conecta perfeitamente com a parábola do semeador. A rejeição deles não tem a ver com a semente, com a mensagem, mas sim com o solo, com a incapacidade deles de recebê-la. E o texto mostra uma consequência direta e muito poderosa disso. A falta de fé daquelas pessoas limitou o que poderia acontecer ali. A condição do solo determinou a colheita, ou, nesse caso, a falta de uma colheita. E assim, a lição do semeador volta para a gente. Não é só uma história antiga, mas é um espelho. Em um mundo de tanta informação e opinião formada, que tipo de solo anda sendo a nossa mente? Será que estamos abertos para que uma grande ideia crie raízes?
Ou será que a nossa familiaridade com o filho do carpinteiro nos impede de enxergar o profeta?